Olá, turma, boa tarde. Vamos dar início à nossa aula 7, onde falamos sobre controle integrado de pragas. Eu sou o professor Jonathan e hoje a gente vai falar um pouco da importância do controle dessas pragas no combate, na prevenção de surtos e pragas e contaminação no processamento de alimentos. As pragas, em geral, elas vêm, no caso, entrar em contato com o ser humano a partir do momento da ação antrópica, ou seja, o homem realiza uma ação no ambiente e esse ambiente agora começa a, de certa forma, expulsar essa praga para o meio das cidades, para o meio do próprio homem. Então essas pragas elas acabam invadindo o ambiente agora do ser humano e é claro que com elas vem também toda a contaminação, todos os perigos e a toxicidade que podem estar presentes nessas pragas. Então, são vários os prejuízos que você pode ter em função da presença desse tipo de praga, né? Nesse tipo de inseto, por exemplo, no seu ambiente, no ambiente do ser humano, desde uma perda de alimento até a contaminação que eles podem trazer para o alimento em si, a destruição de embalagens, entre outros perigos. Então, o controle da entrada, do acesso desses insetos, dessas pragas em geral, né? Ele é muito importante para que a gente tenha também a proteção e um controle maior da qualidade desse alimento. A gente pode ter perdas de grandes quantidades de alimento, a contaminação de uma grande quantidade de alimento em função da presença dessas pragas. O ambiente que cerca, no caso, os locais de produção de alimento, então, por exemplo, é muito importante o manejo correto do lixo. Falamos bastante sobre isso na aula de boas práticas de fabricação. A gente pode verificar que as principais pragas que a gente pode encontrar, né, hoje como um perigo à contaminação de alimentos, um perigo, no caso, à produção do alimento em segurança. Essas pragas urbanas, elas têm como eu falei anteriormente, a causa do aparecimento dessas pragas é a própria ação humana no ambiente. Então esse ambiente agora ele se torna impróprio ou não tão atrativo para essa praga e ela acaba, no caso, migrando para o ambiente do homem. Então essas pragas, é lógico que elas estão presentes aí desde muito tempo na nossa sociedade, no nosso ambiente, logicamente, né? E isso precisa de uma necessidade, possui uma necessidade de atenção muito grande. Afinal, essas pragas, como eu falei, elas podem trazer tanto risco à saúde do consumidor, quanto também vários prejuízos do alimento que está estocado, para a contaminação das embalagens e aí a perda do alimento, até mesmo o desenvolvimento de surtos em razão da presença dessa praga e perdas, né, de alimentos, produtos e a contaminação do ambiente. As pragas urbanas mais comuns que a gente pode encontrar são os roedores, as baratas, formigas, escorpiões, carrapatos, pulgas, morcegos, pombos, né? Essas pragas urbanas elas vão basicamente infestar o ambiente urbano e vão trazer consigo, né, vários danos, graves danos à saúde e prejuízos econômicos, como a gente comentou anteriormente. Dessa forma, surge como uma ferramenta de qualidade que vai trabalhar tanto com as outras ferramentas de qualidade, como as boas práticas de fabricação, o APPCC, o CIP, né, que é o controle integrado de pragas. Esse controle integrado de pragas visa basicamente prevenir a ação dessas pragas, né? No caso, incorporando a esse ambiente de produção de alimentos, ações que previnam, ações preventivas e corretivas, né, nesse ambiente, para evitar e combater, no caso, a entrada dessas pragas e todos os perigos que elas podem trazer.
Então, entre as ações que o CIP, no caso, o Controle Integrado de Pragas, ele traz, no caso, para a gente agora, é basicamente implementar ações que possam, no caso, impedir que esses vetores, essas pragas urbanas, possam trazer problemas ou gerar problemas significativos para o nosso processo produtivo e para o nosso alimento. Então, dessa forma, a gente consegue minimizar, né? O CIP ele também visa, no caso, implementar medidas para que você não tenha que usar, por exemplo, realizar um uso abusivo e indiscriminado de praguicidas. Afinal, esses praguicidas, esses agentes químicos, muitas vezes eles podem contaminar o nosso alimento. Então, no caso, esse CIP, esse controle integrado de pragas, ele vai, no caso, auxiliar, por exemplo, o gestor desse ambiente de manipulação de alimentos a criar ou a selecionar métodos mais corretos, mais adequados a esse ambiente, né? Ele vai também nos auxiliar a conseguir, no caso, ter o desenvolvimento de critérios, né? Aí, e dessa critérios, no caso, para avaliar quais os efeitos, qual a possibilidade dessas pragas estarem contaminando esse ambiente, ok? E também o controle integrado de pragas, ele vai buscar, ele tem uma necessidade do entendimento, né? Ele precisa que a gente consiga entender os hábitos e ciclos de vida dessas pragas, para que a gente consiga combater de maneira mais eficiente. Então, dessa forma, com base nisso, a gente vai poder, no caso, tomar medidas apropriadas dessa forma, né? Para tentar, no caso, resolver o problema fazer o controle mais correto, mais eficiente dessas pragas. Como é que essas pragas elas surgem no nosso ambiente? Como eu falei anteriormente, basicamente é um efeito da ação do homem, principalmente, né? Então, aí, para que essa praga ela esteja também presente no nosso ambiente, a gente precisa de condições favoráveis. Então, a gente pode pensar na nossa cozinha, a gente pode pensar no nosso local de fabricação do alimento. Então, a gente precisa verificar lá se existem as condições favoráveis para o abrigo, tá? E para a alimentação dessa praga e dessa forma facilitar, no caso, a proliferação dentro desse ambiente. O que a gente precisa entre as condições favoráveis, a gente cita, no caso, a água, a alimentação, então resíduos de alimento principalmente, e o abrigo, né? Locais onde estão ali sujidades, onde você tem uma certa ausência de luz, locais onde essa praga ela possa se refugiar. Então aí a gente vai verificar vários locais, né? Embaixo da geladeira, embaixo do fogão, atrás da geladeira, debaixo de pias, entre outros vários lugares. Então a gente verifica que os fatores que vão propiciar a proliferação dessa praga são a presença de água, alimento, abrigo e acesso. Então essa praga ela precisa ter um acesso facilitado para que ela consiga entrar num ambiente onde ela pode ter acesso a essa alimentação e também a presença de um abrigo. As atividades de controle, em geral, são realizadas por empresas devidamente registradas. Isso daqui é muito importante porque, por exemplo, caso uma empresa ela decida fazer por conta própria esse tipo de controle, muitas vezes pode ocorrer perigos de contaminação química, né? De alguma maneira, esse agente químico pode chegar ao processo produtivo, ao alimento e trazer prejuízos ainda maiores, ok? Então, a gente precisa da utilização de rodenticidas de uso profissional, a gente precisa estar de porte de uma tecnologia e ter o domínio dessa tecnologia para que a gente consiga que ela haja de maneira eficiente. Dessas pragas, a gente verifica hoje que a grande quantidade está em torno de 31% para formigas, 29% de baratas, 22% de moscas, e 18% de outros, incluindo roedores. Então, a gente verifica aqui que a gente precisa ter uma atenção muito grande, por exemplo, com formigas e baratas, né? A gente sabe que esse tipo de inseto, ele pode caminhar em cima do lixo,
por onde ele passar, ele vai trazer, por exemplo, na sua superfície, contaminação, e aí quando ele passar por cima do alimento, entrar em contato com o alimento, ele vai trazer prejuízos. Além disso, esse tipo de inseto, ele pode, no caso, roer, consumir o nosso produto, né? Fazer com que esse produto perca qualidade, por exemplo, com a modificação. Olha, aqui a gente tem uma foto do milho, né? Então, o milho todo ruído, ou seja, a gente vai ter uma modificação desse produto, a gente vai ter uma perda desse alimento. As etapas de controle integrado de pragas, então, elas são basicamente 6 etapas, e muitas vezes podem ser também 7. Aqui, basicamente, em 6 etapas, a gente teria a inspeção prévia, as medidas preventivas, as medidas corretivas, o controle integrado de pragas, o controle químico, o monitoramento e a conscientização e educação. Todas essas etapas vão constituir, no caso, o nosso controle integrado de pragas. Então, a nossa inspeção, ela começa basicamente com a necessidade de que você realize no ambiente uma total e detalhada inspeção das áreas internas e externas, com o acompanhamento, logicamente, de um profissional. O funcionário, ele deve estar a par de todo esse procedimento, tá? E ele também deve ter conhecimento, mesmo que seja básico, das áreas, né? Muitas vezes das áreas onde você está encontrando essas pragas. Todos os funcionários de todas as áreas devem, inclusive, fornecer informações de onde podemos encontrar essas pragas. Cozinhas, despensas, almoxarifados, vestiários, entre outros locais, devem ser verificados, né, devem ser inspecionados para que haja verificação da presença ou não dessa praga. É muito importante também aqui a gente avaliar a rota do alimento, né? A rota do alimento e do lixo. Como os roedores e os insetos conseguem entrar nessa unidade? Como é que eles se dispersam? Onde eles podem estar instalados nesse local? É nesse ponto da inspeção que a gente verifica tudo isso. Após essa inspeção, é muito importante fazer a identificação das espécies. Quais são as espécies que a gente está encontrando nesse local? Por exemplo, inclusive de acordo com, no caso, a espécie do próprio rato, né? A gente vai ter aqui o rato preto, a ratazana. A gente vai ter hábitos, no caso, diferenciados. Então, é importante verificar isso. É importante identificar essa informação. Fazer um diagnóstico, então, né? A inspeção ela vem juntamente com esse diagnóstico para, no caso, criar um plano de trabalho e verificar, no caso, as áreas críticas onde nós devemos atuar, tá? Esses locais onde serão aplicados o inseticida, né? A gente precisa também verificar isso no diagnóstico, quando a gente estiver fazendo a avaliação do local. Então, existe inclusive a necessidade de calcular o número de funcionários para cada fase de controle. O controle químico. O controle químico, como a gente falou, deve ser realizado por empresa especializada, de preferência, e a utilização desses inseticidas, rodencidas, eles devem ter, logicamente, um efeito efetivo, né? Devem, em geral, no caso, utilizar produtos de baixa toxicidade, principalmente para que a gente não consiga nem atingir o funcionário, ok? Como também não causar problemas de contaminação química. É lógico que hoje a gente trabalha com a questão muito grande do baixo impacto ambiental, então isso aqui é muito importante a gente seguir. Os locais que a gente precisa ter atenção em relação ao controle integrado de pragas e a presença dessas pragas seriam a ventilação e exaustão, né? Atrás de equipamentos, por exemplo, sempre que for possível, afastar, levantar esses locais, realizar uma limpeza completa. Então, por exemplo, debaixo de pia, bancadas, motores elétricos, em cima e dentro dos armários e debaixo de armários de cozinha também, são locais que essas pragas podem estar presentes.
Esses saneantes, desinfetantes, eles devem ser produtos, no caso, registrados e autorizados pela Anvisa, ok? Então, por exemplo, se você for utilizar no ambiente de indústria, você vai ter uma sequência de produtos direcionados a, por exemplo, uma indústria, um ambiente empresarial. Já quando a gente fala de ambientes, por exemplo, residenciais, né, esses produtos muitas vezes eles podem ser modificados. Esses desinfetantes, eles vão ter uma ação de matar, inativar ou repelir a presença desses organismos, né? E dentro desse grupo de produtos, a gente pode ter os inseticidas, os rodencidas e os molussicidas. O controle da presença dessas pragas é muito importante e requer muita atenção, tá? Esse controle ele vai, no caso, envolver a manipulação de princípios ativos que exigem um certo conhecimento técnico. Então, é por isso que, para fazer o controle, a aplicação, por exemplo, desses saneantes, desse controle químico, é importante, no caso, a presença de profissionais, de empresas especializadas nisso. Em geral, vai ser realizado por pessoas treinadas, tá? E outros métodos que a gente pode encontrar além do controle químico são, por exemplo, o controle através de armadilhas, que também vão requerer, no caso, um conjunto de detalhes de instalação para uma boa eficiência. Ainda sobre os controles que a gente pode realizar, esse controle vai impedir, no caso, que as pragas ambientais elas se instalem. Ou seja, dentro do controle, a gente vai, no caso, implementar, logicamente, medidas preventivas para, no caso, que compreendam o trabalho de educação das pessoas, a implementação de boas práticas de fabricação, conjunto de normas importantíssimos na indústria de alimentos, né? Para que a gente tenha esse controle mais efetivo, isso é realmente muito importante, esse controle do acesso da praga ao ambiente onde existem os alimentos. Esse controle mecânico, como eu falei, o controle dessa praga ele pode ser feito de maneira química e também pelo controle mecânico. Os principais controles mecânicos que a gente tem, no qual a gente pode se utilizar, seriam as ratoeiras, as telas, armadilhas de captura, armadilhas colantes, tá? E equipamentos ultrassônicos que podem, por exemplo, atuar no sentido de repelir, por exemplo, pombos, pombos principalmente, ok? As medidas preventivas e corretivas. Então, no caso, é muito importante a gente realizar essas medidas no sentido de tentar otimizar o afastamento dessas pragas. Então, a gente pode incluir entre as medidas preventivas refazer o rejunte dos azulejos, vedar todos os buracos, no caso, todos os locais de entrada que esses insetos, essas pragas, possam utilizar como abrigo. O lixo, né, o resto, o resíduo, eles devem ser acondicionados em recipientes fechados, ou seja, para tentar realmente evitar a atração dessas pragas. Ralos devem ser telados e fechados. A gente deve se realizar uma limpeza periódica do interior de canos e manilhas do sistema de esgotos, ok? E as pessoas que fazem parte desse ambiente de trabalho, desse ambiente de produção, né, elas também precisam ser treinadas, né? Elas devem ter esse conhecimento que é realizado exatamente através das boas práticas de fabricação. Através das boas práticas de fabricação, esse manipulador de alimentos sabe que a presença dessas pragas deve ser evitada, né? Que elas trazem consigo uma contaminação muito grande e a informação de como evitar também deve ser repassado, mesmo que superficial ainda no controle nas boas práticas de fabricação. Então, quais são as estratégias que a gente pode realizar para controlar essas pragas, para prevenir a presença dessas pragas no ambiente?
Então, a gente precisa eliminar aqui todos os pontos que possam causar, no caso, o alojamento, alimentação e proliferação dessas pragas na indústria, na empresa de modo geral, né? E dessa forma, impedir, no caso, a sua entrada do meio externo para o meio interno. Como é que a gente pode fazer a prevenção dessa praga, né, da presença dessas pragas? Através do rodapé de borracha. Então, nas portas, é muito importante a gente ter rodapé de borracha. Então, isso vale, por exemplo, para o local, para a cozinha, ok? Para o local onde é produzido esse alimento. Então, a gente vê uma foto aqui que a gente verifica como é que isso funciona. Isso pode ser uma estratégia muito boa para evitar a entrada de baratas, entre outros insetos. Rauas sifonados com ausência dos mesmos em câmaras frigoríficas. Então, dessa forma, esse ralo sifonado também é uma forma de você evitar a entrada dessa praga. A ausência do acúmulo de água em drenos e ralos, ausência de entulhos e materiais em desuso, inclusive ao redor do local onde se produz o alimento. A prevenção também pode ser feita, né, através da ausência de vazamentos em dutos de água e torneira. A gente sabe que essa água ela favorece a presença dessa praga. O armazenamento de lixo somente em locais permitidos. As áreas externas elas precisam ter uma certa frequência de manutenção. Então, gramas e árvores devem ser aparadas e reparo de buracos, fendas, rachaduras e aberturas, né? No caso, evitar realmente que essa praga ela consiga ter acesso ao ambiente interno. O armazenamento ele deve ser realizado de maneira adequada, né? O armazenamento da matéria-prima, do produto acabado, deve, por exemplo, estar armazenado pelo menos 10 centímetros das paredes e corredores de circulação. Então, essas telas, a vedação das janelas na indústria, né, com tela fina também é uma estratégia a ser utilizada. É uma estratégia utilizada pelo controle integrado também para evitar o acesso dessa praga. O rato, por exemplo, ou barata, muitas vezes eles podem estar passando por essa parede e por isso que esse local que armazena esse produto ele deve estar pelo menos 10 centímetros afastado dessa parede, exatamente para evitar esse acesso. Então aqui como a gente falou, esse local, essas janelas devem estar telados. E é muito importante evitar a presença desses animais, até mesmo animais como pets, nos locais de produção de alimento, né? Muitas vezes esse animal ele pode trazer consigo a presença dessas pragas, né? Aderidos ao seu pelo, às suas patas, e eles podem trazer essa contaminação para o meio interno onde se produz o alimento. É muito importante o monitoramento, né, para verificar tanto se o controle está sendo realizado de maneira eficiente, se a gente realmente está conseguindo evitar o acesso dessa praga, e também para verificar se esse controle está tendo algum efeito, né? Para verificar também se há necessidade de um controle. Tá? Então, monitoramento contínuo das infestações, a criação de barreiras ambientais e a intervenção cultural de modo a conscientizar o operador, que significa fazer com que esse funcionário, esse manipulador, ele seja treinado também para fazer o controle dessa praga, né? Evitar comportamentos que favoreçam o desenvolvimento dessas infestações. Como seria isso? Esse funcionário, esse manipulador, ele deve estar ciente de que ele deve retirar, por exemplo, o lixo constantemente dessa área de processamento do alimento, porque esse lixo ele vai atrair um controle ele vai atrair, no caso, essas pragas. Esse armazenamento de lixo
de maneira inadequada pode também atrair. Essa praga, ela vai entrar em contato com aquele lixo, né, caso ele não esteja corretamente armazenado ou acondicionado. Esse inseto vai entrar na área de processamento e vai trazer contaminação com ele para o nosso produto. O responsável técnico, gente, ele é o técnico legalmente habilitado, responsável pela qualidade desse produto. Responsável, no caso, por inclusive ter o controle da entrada, né, do controle desse CIP, né, dessa metodologia. É obrigatório a presença de um responsável técnico no local de produção de alimentos, porque é ele que vai ter esse conhecimento mais aprofundado. Esses profissionais, eles podem ser biólogos, farmacêuticos, desde que tenham uma especialização, um aprofundamento em relação a esse conhecimento técnico do controle integrado de pragas. Algumas informações importantes sobre essas pragas urbanas, né? Só para a gente saber o quão elas podem ser perigosas e quão elas podem ser destrutivas para esse produto, a gente trouxe aqui que 20% dos alimentos produzidos no mundo são destruídos por ratos, por exemplo, né? O inimigo número 1 da saúde, né, é esse rato, e com transmissão de mais de 40 diferentes tipos de doenças. Algumas pragas consomem por dia 10% do seu peso em alimentos. 10 vezes mais que essa quantia se tornam impróprios, ok? Ou seja, 10 vezes esse valor, esses 10% que ele consome do peso, se tornam perdas, né, de alimento. Ou porque ele roeu e trouxe contaminação e o alimento deteriorou, ou entre outros. Ainda sobre essas pragas urbanas, né? Essas pragas urbanas, elas possuem uma impressionante fecundidade dos roedores, né? Elas possuem, no caso, a gente vai falar um pouco sobre a impressionante fecundidade dos roedores, né? No sentido de que, no espaço de um ano, um pode dar origem a 4 gerações. Estudos apontam que há, em média, 2 a 3 roedores por habitantes nos grandes centros urbanos. Em São Paulo, por exemplo, há uma estimativa de 24 milhões de roedores, né, o que traz, no caso para a gente, um prejuízo em torno de 20 milhões de dólares por mês. Ou seja, é muita perda causada pela presença de algo que parece muitas vezes ser inofensivo. Então, na infestação, por exemplo, por besouros, ao alimentar-se da parte interna do grão, a gente vai ter a perda desse alimento, né? O controle de todas essas pragas é fundamental, pois a perda nos armazenamentos pode chegar a 20% da safra. Então, imagina, numa colheita, num silo agrícola, né, onde a gente tem ali armazenado grandes quantidades de soja, de milho, você pode ter uma perda de 20% do valor, né, que aquele alimento ali está representando. As principais pragas, como a gente comentou anteriormente, são as baratas. E aqui a gente tem algumas informações sobre elas, né? Gostam de lugares como porões, ralos, lixos, esgotos. O que causa, né? Pode causar a presença dela? Presença de doces, alimentos gordurosos, entre outros. As doenças que podem ser causadas por essa praga são, por exemplo, febre tifoide, giardíase, hepatite A, cólera e algumas curiosidades também. Os machos são menores que as fêmeas e a gente deve ter uma atenção por bebidas alcoólicas, especialmente cerveja, que são atrativos desse tipo de praga. As moscas, né? A mosca, ela tem uma causa, o que pode causar a presença dela são a presença de resíduos de alimentos e lixos abertos com odor forte. Pode causar poliomielite e oftalmia purulenta. Curiosidade aqui, muitas espécies são transformadoras de matéria orgânica. Os ratos. Ratos, a gente observa 3 espécies principais: o rato preto, a ratazana, a barata do esgoto, né? O que causa? Material entulhado, desorganização, sujeira.
algumas consequências, doenças, leptospirose, peste bubônica, triquinose e curiosidades, preferem frutas, vegetais e grãos. Bom, o controle integrado de pragas é uma ferramenta muito importante que vai trabalhar junto, por exemplo, com as boas práticas de fabricação e outras ferramentas de qualidade que vão visar, no caso, a produção de um alimento seguro. Então, aprender, entender como esse controle integrado de pragas deve ser implementado, quais são as etapas que estão envolvidas, é muito importante. A gente tem as aranhas ainda, a presença delas, que podem trazer consequências como dermatite, choque anafilático. Os cupins, que podem trazer perdas, por exemplo, de diversos materiais, como madeira, couro, papéis.